Eu já pensei, evidentemente, que a morte era uma passagem para o além, para a vida, portanto, numa vida que seguiria a esta, portanto, né? Aliás, quando pensei, tinha toda a aparelhagem para isso, nesse mesmo além. Haveria um céu, haveria um inferno, havia um purgatório, etc. Hoje estou convencido que a morte é realmente o fim de tudo, não é? Se eu não estivesse convencido disso, naturalmente a vida e o seu absurdo não se me imporiam tanto. Evidentemente que estas certezas não se baseiam em nada. Baseiam-se num equilíbrio interior que lhe diz que é assim ou que não é assim. Aliás, é em função desse equilíbrio interior que nós aderimos ou não aderimos a muita coisa na vida, desde a mulher que se ama, a política que se segue, o clube de futebol a que se adere, etc. Portanto, eu não tenho razão absolutamente nenhuma para afirmar que depois desta vida não há mais nada. A única razão é esse tal equilíbrio interior. Portanto, não vou discutir com ninguém que acredite no além, não vou discutir com ele para lhe pretender demonstrar que ele não tem razão e quem tem razão sou eu. Estas coisas decidem-se no íntimo de nós, sem que nós, no fim de contas, para aí metamos prego nem estopa, como se costuma dizer. É naturalmente o fruto de 1000 acidentes que nós vamos tendo na vida, 1000 encontros, 1000 livros que se leram, ideias que se tiveram, etc. Desse magma, desse conjunto de circunstâncias, resulta naturalmente uma determinada orientação num determinado sentido. Essa orientação impõe-se-nos, não somos nós que a deliberamos. E é o que se passa comigo nesse aspecto. Desculpe, a morte transparece muito na sua literatura. Porquê? Porque justamente a vida é realmente incompreensível em função do nada da morte. É a morte que põe em destaque essa mesma vida, como, digamos, no escuro da noite se destaca um fósforo que se acenda, não é? Uma luz que se acenda. Portanto, justamente porque eu vejo na morte o nada total da vida, e porque a vida é um milagre espantoso, naturalmente a morte impõe-se-me como motivo de meditação. Aliás, devo dizer que impôs-se-me mais do que se me impõe hoje. Hoje outros problemas se foram sobrepondo a esse, porque no fim de contas um problema pode resolver-se por um seu desgaste. Não é porque tenha já encontrado definitivamente uma solução para essa intriga que se me impunha ou que se me impôs durante muito tempo, não é porque eu tenha encontrado uma solução dessas que de facto hoje o problema já se não impõe tão agudamente. É porque, de facto, seja o que for, desde que nós nisso insistamos, acaba por se desgastar, por nos fatigar um pouco. Nunca se viu à beira da morte? Já estive à beira da morte 2 vezes. Uma vez que fui atropelado e estive inconsciente durante 6 horas, e outra vez, que foi aqui há 2 anos, quando tive um infarto cardíaco e quase passei para o lado de lá. Estive mesmo numa situação em que minha mulher pensou que eu iria morrer, porque eu já não tinha consciência também, estava a abrir e a fechar a boca como um peixe fora d'água. Mas devo dizer que nesses momentos, aliás, quando fui atropelado, não tive tempo de pensar, porque se tive, esse pensar apagou-se, porque quando há assim perda de consciência, eu não sabia, mas verifiquei por mim, a memória apaga-se-nos até, digamos, 1 hora ou 2 horas ou mais antes do acidente. Não assim quando tive o infarto, porque nessa altura eu vi a coisa progredir justamente para o nada da morte. Não tinha tempo de pensar na morte, sentia-me apenas aflito, com um mal-estar tremendo, não é? E era só o que me preocupava. Portanto, não ficou assustado, não teve a consciência para ficar assustado? Não, o problema da morte, o facto de me preocupar com a morte, não significa que a morte me assuste. As pessoas tendem a confundir estas 2 coisas. Uma coisa é o medo da morte, outra coisa é a intriga que a morte nos causa. A minha morte, dizer que não me importava de morrer, ou que nunca me importei de morrer, não é verdade, mas importo-me, tanto como as outras pessoas, não é que a coisa me apavore, e cada vez me importo menos à medida que o fim se chega. Simplesmente, uma coisa é isso, outra coisa é nós queremos encontrar uma resposta para esta oposição de 2 realidades que se opõem flagrantemente. De um lado a vida, com todo o seu milagre, e do outro lado a morte, com todo o seu vazio. Portanto, a intriga deste problema é que sempre me buscou, não o problema do medo da morte. Tenhamos por absurdo que eu, depois da morte, me encontrava de facto a viver no além, com a minha autoconsciência, etc. Também não ficava surpreendido. Quer dizer, agora isso de maneira nenhuma se me impõe. O que se me impõe é a ideia de que isto acabou definitivamente. Mas como não tenho razões nenhumas, exceto esse equilíbrio interior que há pouco disse,
Depois, naturalmente, não posso ter argumento nenhum para provar isso, não é? Por consequência, se por absurdo eu me encontrasse vivo depois da morte, não sei, ficava um bocado intrigado, mas não ficaria assim muito admirado disso. Isso significa, portanto, que este tipo de verdades não têm nenhuma razão fundamental de ser, não é? Claro que eu não acredito na sobrevivência para além da morte, não é? Não acredito nisso. O problema intriga-me. Mas outros acreditam, pois acreditam que sobreviverão. Não tenho argumento nenhum contra eles não têm argumento nenhum a opor-me a mim. O problema é assim, portanto, toda a condição da minha vida, tudo aquilo que eu tenha que pensar em função da vida e da morte, centra-se nesta certeza de que realmente depois da morte não há nada bem.